Fala, nação rubro-negra, Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o jogo Flamengo e Palmeiras. Notícia boa no Mengão, Xerife está de volta e a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tá dando declaração, falando sobre a final. Vamos aqui acompanhar o que ela falou, né, sobre ter que enfrentar o Flamengo e o que ela espera dessa final de Libertadores entre os dois times. Vamos ver também aqui, né, o Paulo Autuori falando, né, um cara dirigente experiente, treinador, né, cara rodado aí no futebol, falando também sobre essa decisão entre Flamengo e Palmeiras. Quem ele acha mais difícil enfrentar? Tudo isso você vai acompanhar agora. Aproveita, já se inscreve no canal se não é inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Nunca tinha visto ninguém imitar tão bem. Parou, é só no YouTube, isso já foi. É só no YouTube. Bora, Zé, preciso me concentrar, hein? Bora lá. Pois é, Plihal, nós fizemos 4 entrevistas aqui no hotel. E uma delas... Ixi, Maria. Chama aí. Eu não sei exatamente que trecho a gente vai chamar, mas uma delas em que o Abel estava, inclusive, muito bem humorado foi com o técnico do Palmeiras. Então, vamos ouvir a entrevista com o Abel Ferreira, depois a gente volta. Abel, queria que você falasse sobre... A gente sabe que o forte da tua equipe, né, do teu trabalho, é o mental. Como é que você tem preparado os atletas, sabendo dessa sequência, né, no Campeonato Brasileiro e tendo em vista mais uma final de Libertadores no próximo sábado? Olha, isto depende para o lado que tu olhares, não é? Depende da narrativa que tu quiseres criar. Não posso negar que os últimos jogos, de facto, nós não temos tido um bom rendimento no Brasileirão. Mas, se olhares para a Libertadores, temos 30 golos feitos, 10 vitórias, terceira final. Chegamos aqui com mérito, com muito trabalho, com consistência, um percurso feito, consistente, com muito esforço. Eu acho que é a terceira vez que eu estou aqui em 5 anos, nem nos meus melhores sonhos pensei, tenho que ser sincero, mas trabalhamos muito para isso. Nós, desde janeiro, que tínhamos como objetivo estar na final desta competição e ganhar esta competição, não há como fugir disso. Portanto, o que te posso dizer é que disse aos meus jogadores, sejam gratos, aproveitem esta oportunidade de poder disputar a maior competição da América do Sul, deem o vosso melhor e joguem para ganhar, porque é isso que nós queremos fazer no sábado. Abel, a torcida do Palmeiras costuma dizer que o Abel tem um plano, né? E acho que o seu livro, o livro que você escreveu em relação à primeira final, inclusive, da Libertadores, mostrava que você tinha um plano. Eu não vou te perguntar, obviamente, a escalação do time, porque você não vai dizer pra gente. Mas eu queria saber o seguinte, este plano do Abel, que certamente você tem, você traçou até chegar a essa final, já prevê a escalação, já faz um bom tempo que você sabe o time que vai entrar em campo, ou isso é algo que você vai deixar para decidir? Agora você tem 2 treinos e tudo mais. Isto é uma competição extremamente importante, volto a repetir. Gosto muito de ganhar os jogos, gosto muito de ganhar títulos, mas não podia dizer o contrário, que para mim, pessoalmente, esta é a maior competição da América do Sul de longe e nós vimos a prepará-la já há algum tempo. Nós temos um plano e tu já sabes como é que funciona. Se o plano funciona, o treinador está muito bem. Se o plano não funciona, o treinador não está bem. Portanto, eu acho que não é muito difícil saber qual é a equipa, mas independentemente do time que vai jogar, há detalhes que nós tivemos tempo para os treinar. Só espero que os meus jogadores estejam criativos, inspirados, para executar aquilo que nós já preparamos e vamos continuar a preparar hoje e amanhã. Né? Então o Abel fala, não é muito difícil saber qual time irá para o campo. Mas assim,
Como disse, o Abel sempre tem um plano e tão obviamente assim ele não entregaria o jogo, né, Jean? O que dá pra entender dessa entrevista dele? Então, sabe por que eu até acho que a resposta é verdadeira no sentido de que talvez o time seja realmente aqueles 11 que ele poupou? Porque ele fala, mas independentemente do time que vai entrar em campo, existem detalhes, coisas que a gente preparou, que talvez sejam coisas mais surpreendentes. Ou seja, nestes 11 jogadores, talvez a maneira de um ou outro agir seja diferente do que a gente tem visto, né? Como o time vai se comportar taticamente, quais vão ser as movimentações dos jogadores, isso a gente vai ter que esperar. Agora, eu, sinceramente, acho que antes de ouvir o Abel, acreditava que era muito improvável que ele entregasse de cara os 11 titulares quando ele escolhe poupar 11 jogadores da partida contra o Grêmio. Depois da entrevista e com esse adendo de que existem coisas que a gente vai mudar, tal, me parece que é mais provável, ainda não assinaria isso, não colocaria minha mão no fogo, mas me parece que é mais provável que ele coloque de fato os 11 que ele poupou na partida contra o Grêmio. Até porque, Plihal, o Abel ele tem as próprias convicções, né? Estava conversando mais cedo aqui com o Jean sobre a questão do Aníbal Moreno, né? De ter falhado na última partida, mas o Abel, quando ele acredita, tem a convicção dele, aquele jogador que ele quer que faça determinada função em campo, ele coloca e pronto. Então, assim, como o Jean falou, depois da entrevista deu para entender que pode ser aquilo mesmo, mas a gente sabe que o Abel sempre tem um plano, né, Plihal? Sempre tem. Lili, o pessoal brincou comigo aqui quando o Paulo Autori apareceu pela primeira vez, que eu olhava pro Paulo com um olhar de encantamento, vi algo parecido aí na entrevista do Abel Ferreira. Assim, de relance, mas seguindo, quem que fez o primeiro gol do Palmeiras em 2021 contra o Flamengo? Veiga? Veiga. E o Veiga. Vocês ouviram o Veiga também, né? Sim, ouvimos o Veiga, aliás, uma excelente entrevista com ele também, né? Na sequência, depois que saiu o Abel, o Veiga já apareceu para falar com a gente. A gente tem alguns trechos aí separados, vamos colocar pro Fã de Esportes acompanhar o que disse o Veiga. O Veiga, eu lembro quando você foi lá no Bola da Vez com a gente, eu te perguntei, não sei se você lembra disso, sobre a comemoração na Supercopa do Brasil, quando o Gabigol foi provocar a torcida do Palmeiras, e eu te perguntei, você foi provocar a torcida do Flamengo por causa disso? Você falou, fui. E aí você falou muito ali da rivalidade que havia entre Palmeiras e Flamengo, que só cresceu de lá para cá. Eu queria que você avaliasse um pouco essa rivalidade, se você acha que ela de repente está extrapolando alguns limites fora de campo, por exemplo, e se você considera hoje o Flamengo o principal rival do Palmeiras, acima até dos rivais locais de São Paulo. Bom, respondendo a última primeiro, eu acho que por conta dos últimos títulos, né, a gente tem sempre brigando por título, hoje o Flamengo é o maior rival nosso. Óbvio que quando é derby também tem uma questão diferente, mas por conta dos títulos o Flamengo tem sido ali o time que tem brigado, né, com a gente nos últimos anos. É um time muito forte também, assim como a gente. E em relação à provocação, né, naquele momento eu falei, mas eu acho que é um negócio sadio do futebol, né? Aquele momento ali eu achei que eu tinha que fazer isso, mas óbvio que o futebol a gente se ganha dentro de campo. Eu não sou um cara que eu gosto muito de entrar nisso fora de campo, antes de jogo, nada. Eu acho que a gente tem que estar concentrado, né, naquilo que a gente faz. Mas é isso, tô feliz, motivado para mais uma final contra eles. Acho que tem tudo para ser um grande jogo. E a gente percebe a parte mental, né? Como o Abel trabalha muito bem. Porque nessa própria entrevista, o Jean chegou a falar com o Veiga como ele lida com essa situação de receber críticas em redes sociais, de repente por conta de uma sequência de jogos ruins. Mas quando ele pisa no Allianz Parque, é diferente, né? A atmosfera da torcida de lá apoiando ele consegue trabalhar muito bem isso, né? E ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele falou isso, porque eu fiz a pergunta até porque é impressionante a diferença do que é o tratamento ao Rafael Veiga nas redes sociais e do que é o tratamento ao Rafael Veiga no estádio. E ele, acho que, de fato, é um cara que sabe lidar com isso. Ele até falou, eu já olhei muito mais rede social, eu já me preocupei muito mais com isso, mas a gente tem que aprender a dosar esse tipo de coisa e acho que ele, de fato, deve saber dosar. E acho que sobre a rivalidade,
ele só constatou um fato, né? Quer dizer, hoje o que a gente vê, inclusive, acho que na minha visão, extrapolando muitas vezes, o que a gente vê é que a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, ela é muito grande, ela é talvez a maior rivalidade do Brasil no aspecto da disputa atualmente, né? Não no aspecto histórico, evidentemente, mas no aspecto da disputa, e isso está, acho que de certa maneira, até trazendo coisas que não são legais para o futebol, né? Que bom que ontem a Leila acabou dando uma declaração, né? Um pouco que apaziguando isso, quer dizer, a gente espera que os dirigentes também entendam e saibam que eles precisam ser mais diplomáticos, que dirigente não é torcedor, pode ser torcedor na hora que, né, torce pelo seu time para ganhar, mas depois na hora que está trabalhando o dirigente tem que agir de maneira diferente e tomara que seja assim, né? Durante essa final, depois dessa final, independentemente de quem seja o vencedor. E a gente observa que no Palmeiras é um trabalho bem estruturado, né? Porque quando a gente conversa com o Veiga, ele fala sobre essa rivalidade, ele fala sobre essa questão de receber as críticas nas redes sociais, de ser diferente no Allianz Parque, de saber dosar as redes sociais, né? O acesso dele nas redes sociais. A gente também se pergunta, 21, agora 2025. É a mesma importância, o Veiga, para o time do Palmeiras hoje? Hoje dá para dizer que é titular absoluto, peça-chave da equipe do Abel para essa final de sábado? Eu acho que não. Eu acho que assim, a gente via o Veiga como um titular absoluto naquele momento, indiscutível. Hoje, o Veiga não é um titular absoluto do Palmeiras, embora tudo indique que ele vai jogar a decisão. E aí acho que vai jogar a decisão pela capacidade técnica que ele tem, pela cabeça que ele tem e pela importância dele em jogos decisivos, né? Porque se tem muita gente que gosta de apontar o dedo para certos jogadores e dizer, não joga jogo grande, isso aí só aparece contra time pequeno, tudo mais, o Veiga talvez seja o contrário, é o cara que entra numa decisão, entra num jogo grande e corresponde. A gente não sabe se vai ser assim no sábado, mas acho que também por esse aspecto se justifica a escolha do Rafael Veiga para esse jogo. E o trabalho do Abel para fazer mesmo com uma sequência assim, ruim, entre aspas, do Rafael Veiga, para ele vencedora, né, entrar e ser decisivo também em jogos importantes. Plirra. Boa, Lili, daqui a pouquinho segue. Agora não saia daí não, Lili, nem a Lili, nem o Jean, logicamente. Aliás, eu amo de paixão o Jean Oddi, porque ele já citou 2 vezes o Bola da Vez, do Piquerez, e com o Veiga ele falou do Bola da Vez também. E se der Palmeiras... Eu ia te falar isso, Plirra. Já pode armar um Bola da Vez para semana que vem, se der Palmeiras, tá? Zé... Essa coisa que o Veiga falou da rivalidade agora ser mais forte do Flamengo do que dos próprios rivais aqui da capital paulista. É outro tipo de rivalidade, você diria? Você que já disputou tantos clássicos? Sim, com certeza. É outro tipo de rivalidade, outra maneira de ver o jogo. Você aqui é uma rivalidade regional que eu acho que é maior do que a rivalidade momentânea entre Flamengo e Palmeiras, né? Nos últimos 10 anos eles vêm decidindo os campeonatos, vêm se alternando ali nos títulos, mas eu acho que a rivalidade regional entre Corinthians e Palmeiras não deve... Lili Nascimento pede passagem. A gente está chamando aqui porque a presidente Leila Pereira está se aproximando para conversar com a gente aqui ao vivo no Equipe F. Tudo bem, Leila? Tudo bem? Tudo bem, Tudo bom, Obrigada por falar com a gente. Tudo Pode bem? vir aqui no meio, Prazer. Leila, por favor. Obrigado. Estamos ao vivo na Equipe F. André Plihal e Zé Elias estão lá no estúdio. Ok. Leila, a primeira pergunta que eu te faço, como que é estar em mais uma final? Falta pouco, né, para o Palmeiras, em mais uma decisão com o Flamengo. Olha, é uma alegria, primeiramente, boa tarde. Acho que é boa noite no Brasil, não é? Boa noite. Aqui é boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, é uma alegria imensa. É o resultado de um trabalho incansável dos nossos jogadores, comissão técnica, de todos os nossos profissionais. É um orgulho muito grande. Ô Leila, eu tava, e não é porque eu nem sabia que você vinha aqui falar com a gente, eu tava te elogiando há pouco por ter sido mais diplomática na entrevista que deu ontem à CBF, tirando um pouco da temperatura que a gente tem visto nessa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, porque eu acho que a coisa tem extrapolado um pouco. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, sobre qual é o papel de um dirigente, quer dizer, o quanto que o dirigente precisa também deixar o lado torcedor um pouco de lado, e se a sua declaração de ontem tem a ver com uma convicção em relação à ideia ou tem a ver justamente com essa necessidade que você vê de talvez baixar um pouco os ânimos que a gente tem visto aí acirrados? Olha, Jean, eu já falei inúmeras vezes que a responsabilidade de um dirigente
de um clube é muito grande. E eu, como presidente, eu sou uma torcedora, mas principalmente eu sou a presidente e dirigente desse grande clube que é o Palmeiras. Então eu tenho que ter essa responsabilidade, porque se o dirigente não baixa a temperatura, isso extrapola para o nosso torcedor, e eu não quero isso. A rivalidade que eu tenho com qualquer clube é rivalidade saudável dentro de campo. Eu quero ganhar. O clube rival também quer, mas fora disso, a gente tem alguns embates, mas que nada disso extrapola o respeito. Eu acho que o principal termômetro em um relacionamento é respeito. E eu tenho um profundo respeito pelo Flamengo, pelos torcedores do Flamengo, pelo presidente do Flamengo, é óbvio. Eu jamais destrataria, jamais desrespeitaria, não é? Um dirigente. Às vezes eu sou dura, às vezes eu falo o que eu acho que seja o correto. E ele também fala o que ele acha correto. Mas eu não fiz para baixar a temperatura, em hipótese nenhuma. Eu fiz porque eu acho que qualquer presidente merece ser tratado com respeito. Então, deixa eu só te perguntar, porque assim, a gente viu, você sabe como é a reação do torcedor, né? Ah, a Leila desautorizou o Abel, a Leila disse o contrário do que o Abel... A relação entre vocês é muito boa. Agora, queria saber se houve alguma conversa sua com o Abel depois disso, se você acha que as opiniões independem, que você pode ter uma opinião completamente diferente da dele. Mas eu acho, primeiro, em nenhum momento eu desautorizei o nosso treinador. Eu sempre falei e volto a repetir, independentemente do resultado do jogo, o Abel, é o meu desejo que o Abel, a sua comissão técnica e meu diretor de futebol fique conosco até dezembro de 2027. Eu volto a dizer, com respeito que eu tenho a todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras, todos, mas é a opinião da presidente do Palmeiras que Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, tá? Então, não é um jogo, não é um resultado que vai fazer eu mudar de ideia. Eu conheço o Abel, eu lido com o Abel diariamente e eu sei da capacidade dele, eu sei da dedicação que ele tem ao Palmeiras. E então a minha manifestação, em hipótese nenhuma, foi desautorizando o nosso treinador. É uma opinião que eu tenho e eu volto a insistir. Eu sou uma mulher que eu sei, eu enxergo, não é o que está em minha frente. Eu não fujo da verdade. Eu não quero jogar responsabilidade para cima de ninguém. E a melhor forma de você melhorar o seu trabalho é você reconhecer algumas falhas. E aí a gente vai trabalhar para sanar aqueles problemas. Foi isso que eu quis dizer. Que nos últimos 5 jogos do Brasileiro, o Palmeiras não foi bem. Isso não sou eu que estou falando. Todo mundo viu, sabe? A presidente não é cega. Não é? Todos viram. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não fomos bem e vamos trabalhar para suprir essas dificuldades. Mas, gente, brasileiro é uma coisa, Libertadores é outra, é outro campeonato, é outra história. Nós estamos extremamente preparados para essa grande final, mas continuo insistindo, porque às vezes criam-se narrativas, a imprensa, que eu desautorizei. Não desautorizei ninguém. É uma opinião da presidente, eu continuo insistindo. E eu vou continuar não terceirizando absolutamente a responsabilidade de ninguém. E eu joguei a responsabilidade para mim, a responsabilidade é minha. Eu sou a presidente do Palmeiras. Então, nós vamos, eu não tenho dúvida, a gente vai corrigir esse rumo e sábado teremos uma grande final. Leila, nós estávamos entrevistando alguns jogadores, inclusive o Abel também, a gente percebeu um clima leve, né, um clima bem agradável, e aí os próprios jogadores falaram, né, Campeonato Brasileiro é uma competição, nós teremos agora a Libertadores, é outra. Sobre o Abel, a conversa sobre renovação, eu sei que é meio repetitivo a gente sempre perguntar, o torcedor quer saber, o Abel disse que conversaria isso depois de sábado. Em que pé que tá? O que você pode falar pra gente? Olha, eu já conversei com o Abel sobre isso, mas há muito tempo. E verbalmente, isso está resolvido. O Abel, ele falou comigo que ele tem o desejo de continuar conosco no Palmeiras. Então, para mim, esse assunto está totalmente resolvido. E eu falei com ele, pela confiança que eu tenho no trabalho dele, por todo esse tempo que nós temos juntos, eu falei com ele, Abel, você fica no Palmeiras até quando você achar que deva. E quando você for feliz, não é realizado aqui no Palmeiras, estaremos juntos. É o desejo da presidente Leila Pereira que ele fique conosco até dezembro de 2027. Inclusive que esse contrato que nós vamos assinar, não existe nem cláusula de multa rescisória, nem para ele e nem para o Palmeiras. Então,
o relacionamento que nós temos, que o Abel tem com o Palmeiras, é de profunda confiança. Então, enquanto ele estiver bem, enquanto ele achar que ele pode colaborar com o Palmeiras, ele vai ficar conosco. E o meu desejo é, insisto, Abel, você vai ficar com a gente até... Leila, você tem insistido bastante e, de fato, eu me lembro que você, acho que talvez o primeiro momento em que você tenha falado de maneira mais contundente a respeito do quero renovar com o Abel foi depois da eliminação para o Corinthians, quando a torcida estava xingando ele. E que foi uma atuação impressionante realmente você dizer, não, eu quero renovar agora, neste momento. E o Abel não tem renovado, quer dizer, a assinatura não saiu. Na cabeça de muita gente, e acho que passa pela minha também, será que o Abel está esperando a final da Libertadores para ver qual vai ser o resultado, qual vai ser a reação depois do resultado? Porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a banda toca desse jeito, é o resultado que diz se você foi maravilhoso ou se você foi terrível. Ele pode estar esperando a final da Libertadores? Eu não posso falar pelo Abel, eu posso falar por mim e pelo Palmeiras, tá? Essa questão do Corinthians, eu já tinha conversado com ele antes da final. Antes, eu já tinha falado com ele, Abel, independentemente, eu não tomo decisões baseado em resultado de jogo, em clamor de torcida ou também segundo a opinião de alguns segmentos da imprensa. Eu não tomo decisão assim, tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza que o melhor para o Palmeiras é continuar com a nossa comissão técnica até dezembro de 2027. Então, o que eu digo para você, que o desejo da presidente do Palmeiras é que ele fique conosco até dezembro de 2027. Mas, se o treinador disser para mim, senta comigo e fala, Leila, eu não quero continuar, eu não posso amarrar o Abel no pé da palmeira que tem lá, hein? Até gostaria, eu vou amarrar o Abel lá, sabe? Eu falo isso, eu tô brincando, porque eu tenho muita amizade, eu conheço muito o nosso treinador, conheço a família, conheço o trabalho, como ele é profissional, como ele é dedicado. E, gente, nós estamos falando de futebol. Futebol, você tem que estar preparado para ganhar e também para ter resultados que não são o que nós esperamos. Não é por causa disso que está tudo errado, que eu vou mudar tudo, vai todo mundo embora. Isso não existe. Pelo menos no Palmeiras, isso não existe. Eu não estou nem aí para pressão de torcida. Eu não vou tomar decisão baseada em pressão de torcida. Tenho a mais absoluta certeza disso. E se a gente vê que o caminho não está certo, eu vou sentar com o meu treinador, vou sentar com o nosso diretor de futebol, a gente muda o caminho do trabalho com eles. Eles são, eu não tenho dúvida, o Abel é um grande treinador, meu diretor de futebol, que não aparece muito, mas é um grande diretor, sabe? Então eu vou continuar com esses profissionais até o último dia do meu mandato. Eu não digo que é depois de 27 que eu vou sair da presidência em dezembro de 27. Então, eu volto a insistir, independentemente de resultado. Mas aí se o Abel senta comigo e fala, Leila, não quero porque eu tenho uma oportunidade, não é, melhor em outro lugar, não sei, sabe? Então, isso quem tem que responder é ele. Eu posso responder pelo Palmeiras e por mim. Tá? Então, é o meu grande desejo, ele já me disse que vai continuar, a família dele já está muito adaptada no Brasil. A São Paulo é uma grande cidade, gente, por favor, tá? E o Palmeiras é um clube que oferece, não é, tudo que tem de melhor para a comissão técnica, para os atletas. Ele tem uma presidente que ele sabe que ele pode contar, que eu não vou conforme o vento, ele sabe disso, que eu sou muito... Modéstia à parte, é difícil você falar, né, das suas virtudes. Sim. Não é, mas eu sou muito firme. Eu cumpro realmente o que eu me comprometo. Eu não vou atrás de conversa de absolutamente ninguém. Porque eu sei, eu vivo full time o Palmeiras. E é por isso que o Palmeiras tem credibilidade. A nossa gestão, ela vai ser assim até dezembro de 2027. A Leila vai fazer o quê? Aí vamos ver, eu penso anualmente. Hoje eu estou pensando em conquistar sábado essa Libertadores, que é um grande sonho que eu tenho. Eu ainda, na nossa gestão, eu não tive essa alegria, né, de ser campeã da Libertadores e nem da Copa do Brasil. O restante a gente ganhou tudo, sabe? Então, a gente vai pensar ano a ano. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não vou sair do futebol. Eu acho futebol, assim, fantástico. Eu descobri o meu lugar.
Você vê, às vezes a pessoa passa a vida inteira e não sabe qual o seu lugar. E eu descobri, o meu lugar é no futebol. Muita gente fala da CBF. É uma opção? Não. De jeito nenhum. Não quero. Eu gosto de clube de futebol, sabe? Tem uma corrente no Palmeiras, aí são furos de reportagem, viu? Tá, vai. Tá? Que eles pensam, e já me procuraram, entendeu? Algumas pessoas no Palmeiras, pra gente alterar o estatuto para que eu fique mais um mandato. Quem sabe? Aí outros dizem que não pode, que é golpe. Que golpe é esse? Se alterou o estatuto, democraticamente. Se o associado diz que sim, eu gostaria de continuar mais um, mas também seria só mais um, tá? Você não chega. Não é, mas quem sabe? É a sua prioridade, então, seguir por mais um mandato no Palmeiras? Eu gostaria de continuar no futebol. Sabe, que eu acho que o futebol precisa de pessoas não é sérias, que não vivam do futebol, que meu negócio não é futebol. Sim. Eu não vivo do futebol, tá? Eu, quando preciso comprar quando eu preciso dar de presente uma camisa do Palmeiras, eu compro a camisa do Palmeiras, eu não pego nada do Palmeiras, entende? Então, eu sou uma exceção nesse mundo do futebol, que eu acho que isso, o Palmeiras, o trabalho, a gestão do Palmeiras tinha que servir de exemplo para os clubes de futebol no Brasil, que eu tenho certeza absoluta que o futebol teria mais credibilidade. E Leila, tem muitas coisas que as pessoas que estão de fora não veem, né? Como a pressão que um dirigente sofre por um resultado ruim, um resultado inesperado, e a pressão para derrubar treinador, para fazer uma grande movimentação. Você, durante todo esse tempo, vem suportando essa pressão. Não é algo fácil, mas você tem as suas convicções. Como que é isso para você? Tenho. Aliás, tem uma frase que diz que a pressão é um privilégio. E eu acho, eu gosto disso. Eu gosto. Isso me faz mais forte, isso me faz ir pra frente. Eu gosto de pressão. Por isso que eu acho interessante, por isso que eu digo, o futebol é o meu lugar. Porque eu suporto muito bem. Eu estou há 4 anos como presidente, já passei momentos fantásticos, passei momentos muito difíceis e estou aqui firme e forte. E o Plihal tá chamando a gente no estúdio, Plihal. Posso fazer uma perguntinha? Na verdade, 2 em uma. Uma não tem nada a ver com a outra, mas são 2 em uma. Primeiro, a Leila não tem tanto tempo de futebol, tantos anos de futebol. E mesmo assim, sobra na turma. Qual característica, qual qualidade ela atribui para que isso tenha acontecido com tanta velocidade? Essa é uma. E a outra, eu imagino que para ela, título seja mais ou menos como filho. É difícil escolher o mais bonito, é difícil dizer o que gosta mais. Mas esse de sábado é o mais desejado dela no Palmeiras? Por favor. Olha, oi, boa noite. Primeiramente, com relação à sua primeira pergunta, realmente, eu estou muito pouco tempo no futebol, né? Eu comecei como patrocinadora, mas como patrocinadora, você não tem ingerência no futebol. Aí depois, como conselheira, também você não tem ingerência porque é um cargo mais político. E aí eu acho que é temperamento, viu? Eu tenho esse temperamento e eu, quando eu quis ser presidente do Palmeiras, eu tinha certeza que eu poderia colaborar com o Palmeiras, administrando o clube profissionalmente, como eu administro as minhas empresas. Aí eu sei, eu sou jornalista também, tá? Eu respondo, mas eu faço pergunta também. E as pessoas me perguntam, não, Leila, mas você não pode administrar um clube como você administra um banco. Eu vou falar uma coisa de coração para vocês. Se os clubes de futebol fossem administrados como a gente administra um banco, você pode ter certeza que a grande maioria dos clubes não estariam quebrados, tá? E se estivessem quebrados, os gestores estariam na cadeia. É como acontece com banqueiros. Então, eu acho que seria um privilégio para os clubes serem administrados como se administra uma instituição financeira, porque senão isso teria mais seriedade na hora de administrar. Então, eu administro o Palmeiras de uma forma séria, profissional. E aquele negócio que deveria ser uma virtude de todos os dirigentes, e infelizmente não é. Eu sou uma pessoa honesta que eu não tiro um centavo do clube. Eu sempre trabalho em prol do Palmeiras. Eu entrei sempre proporcionando alguma coisa para o Palmeiras. Que as pessoas diziam muito lá atrás que eu tinha conflitos de interesse. Desde que eu me entendo por gente no clube, dizem isso. Mas eu só coloquei no Palmeiras, né? Eu nunca tirei nada, absolutamente nada. Eu só estou lá para colaborar. E uma grande alegria que eu tive é que
meu patrocínio saiu e o Palmeiras conseguiu patrocinadores maiores e caminha com suas próprias pernas. Isso foi sempre o meu desejo, sabe? Então é isso, é a administração. Eu sempre foquei na minha vida. Primeiro, que o futebol não ia queimar a minha reputação, que eu fiz durante toda a minha vida. E vou administrar de uma forma séria, independentemente da pressão externa. E outra pergunta? Sobre o título. Se é o mais desejado. Olha, vou te falar uma coisa. Eu vou te falar, todos os títulos que eu conquistei na nossa gestão foram importantes. Não tem nada melhor do que levantar um troféu, nada. E pior que você fica viciada naquilo que você não quer, você quer ganhar todos os títulos, mas é impossível. Não é? Então, mas realmente eu vou te falar, é um grande desejo que eu tenho, eu já externei para o meu treinador, para os nossos jogadores, que é um título muito grande, não é? E eu já presenciei quando nós fomos campeões em Montevidéu, mas vai ser um gosto muito diferente, porque hoje eu sou a presidente e seria um orgulho muito grande para mim. Tá? Então, não tenho dúvida nenhuma, seria o maior de todos. Não desmerecendo os meus outros títulos, tá? Que eu comemorei, eu fiquei extremamente feliz. Mas é um título muito desejado. Lili, presidente boa de serviço e boa de entrevista também. Muito boa. Obrigada, viu? Olha, vem cá, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muito respeito e eu acho que o jornalista é fundamental, porque, gente, vocês que externam o trabalho que a gente faz, então, porque senão ninguém veria. Tá? Então eu tenho um profundo respeito por todos vocês e estou sempre à disposição, ok? Obrigada. Muito obrigado, Leila. Obrigada, Leila. Obrigada. Isso aí, Plihal. Legal aqui na porta do hotel. Gentilmente, Tchau, a Leila Leila. atendeu Obrigado, a gente. viu? Tchau, Leila. Obrigada. Atendeu a gente, Alex Yamazaki Furaço, aqui hein? na correria para Furaço, conseguir hein? trazer a Leila para essa entrevista. Terceiro mandato, Bom hein? demais, bom demais. Bom demais. Furaço, hein? Me Já parece pode que sim. voltar. Não precisa Tá nem ficar muito mais claro aí. que esse é o objetivo. Terceiro mandato, hein? Isso vai Mas explodir. disse, hein? Primeira mão. Vai gerar uma polêmica, evidentemente, vai começar a por conta do estatuto e tudo mais, mas é uma grande notícia, de fato, essa tendência de que você vê que ela descarta completamente qualquer cargo na CBF, qualquer... De jeito nenhum. De jeito nenhum, ou seja, que era algo que se falava muito, né, que a Leila, ao deixar a presidência do Palmeiras, de repente ia tentar uma carreira na CBF, né, participar de uma reformulação do futebol brasileiro. Ela falou, não, quero continuar em clube, e aí depois falou, eu quero tentar o terceiro mandato, e parece ser muito claramente a prioridade dela. Exatamente, o terceiro mandato e permanecer com a Abel. Então ela deixou claro aqui, hein, Plihal? Mataram a pau. Show de bola. Orgulho de vocês aí, valeu, dupla, brigadíssimo Não pela... vai ter um peruzinho na última saída? Mas depois disso tudo, ele não precisa mais imitar peru, pô. Não, depois, exatamente, Pô, né? agora Depois não. dessas, Agora tem que sair olha grandão. aqui, né? O que a gente trouxe pra vocês, Exato. É que foi tão boa a imitação, pô. E mandar um beijão também e os parabéns pro Alex, que também foi importante ali na fisgada da Leila Pereira, na passagem aí por Lili Nascimento e Jean Odds. Exato. Obrigado, gente. Ótima sequência de trabalho para vocês aí na cobertura da final da Libertadores. Vamos voltar a outro ponto de Lima. William Tavares, que eu tenho certeza que também ficou muito satisfeito com o trabalho da nossa dupla lá na concentração do Verdão. Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida de despedida para o Paulo Autuori. Você, William, já perguntou sobre o trabalho que mais lhe agrada do Abel, do Felipe. Eu vou mudar um bocadinho a pergunta. Qual seria... Manda ver. Vem bomba. A missão mais desafiadora? Enfrentar o Palmeiras do Abel ou o Flamengo do Felipe Luiz? Paulo? Isso é pesadelo. Nas circunstâncias atuais em que eu estou, isso é um pesadelo. Deixa o velho tranquilo aqui. Imagina, Libertadores ano que vem, Sporting Cristal lá, e aí você tem pela frente ou Palmeiras ou Flamengo. E aí? Aí abrir o peito e encarar, né? O que vai sair disso, só Deus sabe. Teu time hoje encaixa melhor com qual dos dois?
Estamos tentando aqui, Playhal. Nós estamos tentando aqui, Playhal. Vamos lá. Meu time ali não tem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem como. Você estava ouvindo aqui a Leila muito atentamente e você disse assim, mas ela é muito lúcida. Você estava escutando a presidente do Palmeiras. Sim, claro. Acho que isso não é muito comum em relação ao dirigismo no Brasil, né? E tenho que particularmente sacar aí o sombreiro, como diz aqui, tirar o chapéu. É isso. Bom, vamos liberar o Paulo Autuori então, é isso? Vamos agradecer principalmente ao Paulo Autuori que esteve conosco. Papo bom todo demais. esse tempo. A gente, quando a gente não estava no ar, a gente conversou muito aqui fora do ar. O off é maravilhoso. Paulo é uma pessoa que tem uma história fantástica, 2 Libertadores, um campeonato mundial, campeão aqui 2 vezes. Então a gente sabe qual é a trajetória dele e treinador da seleção peruana e esse passado todo, e a gente quer te agradecer. Obrigado, viu, Paulo, pela atenção. Eu que agradeço uma vez mais a oportunidade de estar com vocês, poder falar de futebol assim de maneira profunda, como nós pudemos falar tanto em off quanto aqui. E vendo aí o Peru do Zé Elias, está tudo tranquilo. Foi o Jean Oddi que imitou. Eu sei, mas o Zé Elias fala... Gostou do Peru? Gostou do Peru. Gostou do Peru do Jean. Eu vou te falar, viu? Além do cara dar um furo de reportagem, ele brigou com o Peru. Impressionante, tava demorando essa quinta série, hein? Foi chipado. Tava resfriado, Obrigado, gente. Valeu demais pela participação. Aí. Nosso Foro Esporte não perde, Zé Elias, absolutamente nada. O que você nos traz agora, Membelino? Já botou até um casaquinho, deve ter caído um pouquinho a temperatura em Lima. É isso mesmo, Playhal. Já deixamos La Videna de São Luís, o centro de treinamentos da seleção peruana, onde o Flamengo ainda faz o treinamento lá, a reta final do primeiro treino aqui em território peruano para a final da Libertadores. A gente veio de van. E, aliás, não é fácil não, era mais fácil vir a pé, porque o trânsito aqui é uma guerra, Playhal. Mas a gente chegou aqui, estamos de volta à concentração do Flamengo, o hotel que serve de concentração do Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo retorna para cá, a gente vai registrar também a chegada do Flamengo, a delegação do Flamengo depois desse treino. Repetindo a informação, Léo Ortiz vem tratando desse problema no tornozelo, voltou aos treinamentos na segunda-feira, está liberado pelo departamento médico para essa partida contra o Palmeiras. A gente ainda não sabe se ele começa entre os titulares ou começa no banco, aí o Danilo começaria entre os titulares, mas o fato é que ele está liberado pelo departamento médico para essa partida. Tem outras questões no time do Filipe Luís, né, na frente, se vai jogar o Everton Cebolinha, se vai jogar o Carrascal, mas são detalhes que o Filipe Luís vai montando a equipe para essa decisão da Conmebol Libertadores. Eu até dizia na ação lá em frente ao CT da seleção peruana que alguns torcedores do Flamengo estavam ali rondando porque está acontecendo jogos bolivarianos no mesmo complexo. Eles queriam aproveitar essa movimentação para tentar observar um pouquinho do treinamento, mas passaram para a gente a informação que todo mundo está com a camisa do Flamengo, foi expulso de lá, não deixaram eles entrar. Então realmente o Flamengo fazendo esse treinamento fechado para a imprensa, fechado para os torcedores na preparação para essa partida. Alguns torcedores já estão aqui, ó, a gente vai chamar eles, já estão de volta aqui também, já estão em frente ao hotel do Flamengo, já aguardando o time do Flamengo chegar aqui para ter esse contato próximo com os jogadores do Flamengo. A gente entrevistava a Leila Pereira e o pessoal fez uma pergunta para ela se esse título, se essa final, esse título seria o mais saboroso dos últimos anos. Pergunto para vocês também, para os torcedores do Flamengo. Foram muitos títulos nos últimos anos, mas por todo esse contexto, essa decisão com o Palmeiras, essa final, seria o título mais saboroso dessa era tão vitoriosa do Flamengo? Boa tarde, Média, obrigado. Boa tarde, pessoal da ESPN, lá o Playhal, o William, Pascoalito, está lá também, Zé Elias. É saboroso. Qualquer vitória em cima do Palmeiras é saborosa, mas agora que eles estão nos devendo, eles nos devem, né? 2021. Então agora não é só ganhar a Libertadores, é uma vingança programada. Tem esse caráter de revanche. Né? Exatamente. A revanche é uma vingança programada do Flamengo agora em cima do Palmeiras. E o clima aqui em Lima, como que você tem sentido o clima para essa decisão, a atmosfera com a torcida do Flamengo, como que tá o clima aqui na cidade? Com certeza aqui o clima tá muito mais pro Flamengo, assim, não tem... É muito difícil de ver palmeirense na rua, assim, no shopping, em qualquer local, assim, todo peruano ali tá falando do Flamengo, então o clima tá bastante favorável aqui pro Flamengo. Você falou da outra decisão,
Andrés Pereira agora está do outro lado. Com todo respeito, mas que mensagem você mandaria para o Andrés Pereira, ex-jogador do seu clube, na véspera dessa decisão? Olha, o Andrés Pereira, ele joga muita bola. Foi uma infelicidade o que aconteceu em 2021, mas a torcida não perdoa, né? A torcida como um todo não perdoa, mas eu espero que ele faça um grande jogo a favor do Flamengo. É isso que eu espero. E você tem alguma mensagem também? Que eu vi que você estava aí pensando. Não, com certeza, ele está devendo aí, desde 2021 ele está com certeza devendo aí, e com certeza ele vai... Nós aí. Agradecendo então os torcedores, vieram de Brasília, né? Os cariocas vieram de Brasília. Vai mandar um abraço aí. Deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal do grupo aí do YouTube, nosso canal Caserna Rubro-Negra. Um abraço para vocês aí, se liguem com a gente lá. Obrigado, Mender, um abração aí. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado. O pessoal aqui já tá preparado, tá com um bloquinho na mão aqui, já esperando. Tava ali, que tava ali o bloquinho. Perderam o bloquinho? Alguém perdeu, a gente tá aguardando ali só. E vocês já chegaram quando aqui em Lima? Chegamos quarta-feira. Quarta-feira. Então, a expectativa aqui para ter esse contato com os jogadores do Flamengo. O que você está sentindo para essa decisão? Você acha que o Flamengo tem que ir para cima do Palmeiras? Tem que aguardar o Palmeiras? Como tem que ser a postura do Flamengo para essa partida? O jogo é complicado, né? A gente sabe que é complicado, mas a postura tem que... Eu acho que se o Flamengo fizer o jogo que ele sabe fazer, eu acho que vai fazer um grande jogo. A gente tá confiante. Para você, quem que vai ser o herói? O jogador da final da Libertadores aqui em Lima? O herói vai ser o Arrascaeta. Vai ser o Arrascaeta, o Jorginho e o Bruno Henrique. E lá na frente tem que jogar quem? Bruno Henrique, tem que jogar o Cebolinha, o Carrascal, o Lino, o Luiz Araújo. Como você montaria aquele trio lá na frente? Olha, o trio, pra mim, tinha que ser o Arrascaeta, Bruno Henrique e o Pedro. O Pedro vai ser só um milagre. Mas eu tô torcendo pra ele jogar, né? Seja um blefe, né, Raí? Vamos ver. Tá vendo? Ele aqui passou aqui com a proteção no braço aqui. Se for um blefe, vai ser o blefe mais bem feito da história. Beleza, então aqui, obrigado pros torcedores do Flamengo. Então é isso, o pessoal já tá esperando aqui o Flamengo chegar. Daqui a pouco, por volta das 6 horas da tarde, 6 e pouquinho, horário aqui em Lima, no Peru. 8 horas da noite, 8 e pouquinho, no horário de Brasília. A delegação do Flamengo volta aqui pro hotel para essa concentração, para essa partida contra o Palmeiras, jogo tão importante, a decisão da Conmebol Libertadores, Plihal. Então tá aí, meus amigos. Pra ser agora, haja coração, que chegue logo sábado e, se Deus quiser, né, que o Flamengo faça um bom jogo e nos entregue esse presente que é a tão sonhada revanche contra o time do Palmeiras. E ainda mais com o Andrés Pereira jogando do outro lado, aquele que entregou a nossa Libertadores de 2021. Eu, sinceramente, estou muito ansioso por essa partida e, vou falar pra vocês, estou confiante, muito confiante mesmo, que o Flamengo fará um bom jogo e conseguirá sim trazer o tetracampeonato para nós, né, da nação rubro-negra, para o Rio de Janeiro. Cara, haja coração rubro-negra e rubro-negra, porque esse final de semana promete muito. Pensa só, Flamengo batendo campeão da Libertadores da América e na próxima quarta-feira jogando contra o Ceará, vencendo o jogo, batendo campeão brasileiro, fazendo a tríplice coroa, um ano que muitos achavam que não seria, né, ideal, e de repente ser coroado com uma tríplice coroa, olha, é pra ficar pra história, Mas calma, humildade, pezinho no chão, muita seriedade, sem essa de oba-oba, sem essa de já ganhou. Tem que levar isso muito a sério, né? Jogar com humildade, claramente, né? Entrar com raça, vontade e, logicamente, aproveitar as oportunidades que serão criadas. Se fizer isso, acredito que o resultado será positivo. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto, trago mais novidades para vocês aqui, cobertura completa, não passa nada. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!